Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste e que tem acompanhado a programação deste mês do Gelopa. Hoje nós estamos de volta para gravar o último episódio da série que acontece todos os anos, o tradicional MesaCast do Gelopa. E como foi bom estar esse mês juntos, né? E como foi também bem colocado no início, hoje não é apenas uma mesa, mas é um encontro. É um momento de falar de ciclos, de resistências e de lutas. Então, este encontro, além de celebrar o mês das mulheres, ele também é um momento para a mulher, para se falar do papel da mulher, sobre a coragem, sobre construção coletiva que é feita pelas mulheres. E neste mês é um mês também especial porque nós celebramos o aniversário do Gelopa. E neste ano, em 2026, estamos celebrando 18 anos do Gelopa. E hoje eu tenho a honra de mediar essa mesa que é composta por 4 professoras lindas, profissionais, capazes, empoderadas, que certamente têm muito a falar e a contribuir para nós. Né? Então, celebrando os 18 anos do Gelopa, o grupo de estudos linguísticos do Oeste do Pará. Eu quero convidar para compor a nossa mesa as professoras, e eu vou começar aqui trazer ao nosso palco a professora Thaisa Oliveira, a professora Celiane Costa, professora Maria da Conceição Vale, Maria da Conceição, e a professora Ediene Pena Ferreira. Eu sempre quero trocar o Ferreira pelo Pena, mas é Pena Ferreira. Todas são bem-vindas a essa conversa que promete, né, não, está encerrando esse último episódio. São mulheres maravilhosas. Eu quero dizer desde já, assim, que para mim é um privilégio. Eu sou Cleilma Raiker, professora, sou pesquisadora, sou membro do Gelopa, Grupo de Estudos Linguísticos do Oeste do Pará. Hoje eu estou sempre querendo colocar o linguístico na frente. Acho que é porque está diante de 3, 4 linguistas, e isso me emociona. Então, nós somos 5 linguistas aqui nessa mesa, né? E para começar a nossa mesa de hoje, eu vou começar Temos 3 perguntas, como vocês já sabem. Nós vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta, e cada pergunta é desafiadora, já vou avisando, né? Vou começar, então, perguntando para a Thaisa. Thaisa, quem é a Thaisa? Que pesquisa você desenvolve? O que a Thaisa tem feito em nível de pesquisa atualmente? Olá, gente. Nesse último episódio, junto de grandes professoras, né, professoras que foram minhas professoras, que são referência, desde já agradeço ao Gelopa por essa oportunidade. E a Thaisa é uma pesquisadora que se debruça numa interdisciplinaridade entre o campo da linguística e o campo da educação. E que busca aí tentar equilibrar, dialogar, talvez até problematizar esses dois campos, né? Que se fazem muito importantes numa interseccionalidade, mas que talvez estejam assim, um pouquinho distantes, né? Por alguma razão. Eu sou pesquisadora do grupo, do Gelopa, acho que entrei em 2010, mais ou menos, quando o grupo já tinha 2 anos. Fiz uma pausa, né, mas depois retornei e fui orientanda de mestrado da professora doutora Ediene Pena Ferreira, que é a líder do Gelopa. Atualmente, eu estou doutoranda em educação pela UFOPA, sendo orientada pelo professor doutor Luiz Percival Leme Brito. Mas também não dá para não dizer que faz parte da Thaisa ser mãe da Giovanni, que hoje tem 2 anos. Também, apesar de estudante, né, acadêmica, professora, a gente tem uma vida também social muito
ativa, né? É muito importante que a gente não deixe também de anular as nossas possibilidades sociais por conta da academia, mas de fato a academia tem um peso muito grande, é muito vívida, né, na minha vida, mesmo como uma pessoa, digamos assim, do cotidiano, né, uma pessoa mais secular, é muito visível isso, talvez, em mim, né? Assim dizem os meus alunos, né? As pessoas que convivem comigo, os meus amigos. Em certa medida, eu tenho que concordar com eles. E no momento eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre ensino de gramática, numa conversa interna ao ensino de língua, tentando pensar, problematizar, tensionar esses dois campos, que são o campo da educação e o campo da linguística, uma possível perspectiva aí de trazer contribuições para a interdisciplinaridade entre essas duas áreas, né? Em linhas gerais, eu acho que dá para dizer isso da Thaisa, no momento. É sempre muito bom ter cada uma de vocês e poder ouvi-las, né? Então, vamos agora fazer um pequeno giro e vamos convidar agora. Queremos saber da professora Maria da Conceição. Quem é a professora Maria da Conceição? Que pesquisa você desenvolve, professora? Fale para nós, compartilhe. Boa noite, eu sou Maria da Conceição, como o Cleima perguntou, e o sobrenome? Queiroz Vale. Maria da Conceição Queiroz Vale. Eu sou manauara, que estou aqui em Santarém desde 2015, como docente no curso de letras, e agora o curso de letras em inglês, né, que antes nós estávamos com português e inglês, agora no curso de letras em inglês. E, recentemente, eu estava desenvolvendo pesquisa voltada para línguas OE e também, conforme está no projeto, investigando inglês como meio de instrução. Mas, por questões de agenda, porque eu estava desenvolvendo os projetos com um colega também do curso, como nossas agendas não estavam alinhadas, então eu resolvi parar, deixar os projetos e comecei agora a repensar uma nova pesquisa, né, que está mais alinhada com aquilo que eu desenvolvi recentemente no doutorado, né, que está voltada para a construção da profissionalidade do professor de inglês que está iniciando carreira. Né? Então, um projeto que está mais voltado para a formação de professores e o início de carreira, né, dos egressos do curso de letras. E também eu estava na liderança do CELEP, né, junto com esse pesquisador, que estávamos trabalhando juntos, e agora continuo no grupo, não mais na liderança, né, mas continuo ali como pesquisadora do grupo. E essa pesquisa que eu estou agora começando a organizar, nela eu vou tentar buscar, sistematizar atividades que eu vejo que nós desenvolvemos muito aqui em Santarém, né? Atividades que aproximam o professor em formação do contexto no qual ele possivelmente, né, ao terminar o curso, se seguir na docência, no contexto no qual ele vai desenvolver, vai continuar a sua profissão. Então, no momento, é isso. Em continuidade, então, convidamos agora, queremos saber, apesar de que algumas eu até sei algumas coisas, mas não posso falar, então, mas dessa pessoa eu vou falar que ela é a vice-coordenadora do Jalopa, então, nós queremos saber quem é a professora Celiane Costa, qual a pesquisa que você desenvolve atualmente, professora Celiane Costa? Bom, olá, gente. Bom, tudo bem com vocês, né? Sou Celiane Costa e quero primeiramente dizer que é uma satisfação, né, estar aqui nesse projeto, né, do MesaCast, projeto do Gelopa, com uma temática muito especial, né? Porque nós estamos em comemoração, né, ao mês das mulheres, né, com mulheres, cada uma referência na sua área,
mulheres fantásticas que desenvolvem trabalhos muito interessantes, né, dentro da universidade, e por isso são referência, né? Então, eu fico muito satisfeita em estar aqui, né? E esse é o primeiro momento que eu gostaria de falar dessa minha satisfação, estar nesse momento compartilhando, né, essas informações com pessoas tão ilustres para mim, né? E essa pergunta, né, quem sou eu também gostaria de saber, porque, na verdade, eu acho que nós somos construção, né? Então, é difícil dar uma resposta fechada, né? Mas se você me perguntar, né, a Celiane, né, enquanto estudante, enquanto pesquisadora, enquanto professora da universidade, né, qual o perfil que ela traçou nesse decorrer do tempo? E aí eu posso responder que eu, desde quando entrei na universidade, né, em 2000, para fazer a graduação, eu sempre me interessei, né, por estudar o léxico, as palavras, né? Isso sempre me encantou, isso sempre despertou em mim uma paixão, né? E desde então, desde quando eu entrei na universidade, né, como meu interesse era esse, eu sempre quis ser pesquisadora, né? Achava tão bonito, né? Quando eu morava na minha cidade natal, que não é Santarém, né? Ficava assistindo na televisão algumas reportagens sobre as pesquisas desenvolvidas no Brasil, eu achava isso muito fascinante, né? E aí veio a calhar que eu ingressei no curso de letras, né? E pensei, bom, será que é possível fazer pesquisa em letras? E fui descobrindo no decorrer do curso que é possível fazer pesquisa, né, de um porte importante, interessante, né? E descobrir as coisas relacionadas à linguagem, né? Então, essa é uma paixão que é nutrida, né, desde antes de entrar na universidade. E dentro do curso de letras, isso só aumentou cada vez mais, né? Eu desenvolvi, né, desde quando eu entrei no curso de letras, alguns trabalhos, todos eles relacionados ao léxico, né, em diferentes linhas de pesquisa. Então, na área da terminologia, na área da socioterminologia, também fiz algumas incursões na fraseologia, porque é uma coisa fantástica. E a minha pesquisa de doutorado, né, que eu considero que o trabalho de doutorado é um dos trabalhos mais importantes que a gente pode desenvolver na nossa vida acadêmica, né, tanto é que são 4 anos. E é um trabalho que eu particularmente gosto muito, né, de ler, né? Eu já reli esse trabalho algumas vezes, né? Eu acho que é importante fazer isso. E tem algumas coisas que eu gostaria de mudar, né? E tem algumas coisas que toda vez que eu releio, eu penso, poxa, deveria, né, continuar a trajetória, né, focando por esse outro lado, e é isso agora que eu vou procurar investir, né? Então, eu acho que conhecer a Celiane é conhecer um pouco, né, da inquietação, né, e saber que ela gosta de estudar as palavras, né? E é construção porque não se sabe, né? O que a vida acadêmica nos reserva e os obstáculos que nos aparecem, né? Mas também as oportunidades, né? Então, a gente pode desenvolver diferentes trabalhos, né? Mas o meu foco sempre foi esse. Então, eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, dizemos nós, professora. Vou trazendo aqui, com todas as nossas mulheres maravilhosas de volta à nossa mesa, não é mais segredo quem é que vai falar agora, né? Então, quem já assistiu Primeira Mesa já sabe que ela é a coordenadora mor do Gelopa. Então, agora eu deixo a professora Ediene com essa pergunta. Quem é a Ediene? Eu nem vou dizer qual pesquisa, porque ela vai falar, acho que várias. Então, vou deixar a palavra com ela para falar sobre pesquisas que ela desenvolve. Com a palavra, a professora Ediene Pena Ferreira. Eu quero começar agradecendo a Cleilma pela condução dessa mesa, né? Dessa roda de conversa do nosso MesaCast.
E agradecer às mulheres que me antecederam, Thaisa, Conceição, Celiane, e as mulheres que me antecederam nas rodas de conversa, né, anteriores, as que já foram divulgadas aí pelo GELOPA. E quero cumprimentar você que tem nos acompanhado durante esses 18 anos do Grupo de Estudos Linguísticos do Oeste do Pará. Então, é muito bom estar aqui hoje no meio dessas mulheres que eu admiro, com quem aprendo sempre e que acabam me fortalecendo, né? Eu sou porque nós somos, nós construímos o GELOPA, nós construímos estudos linguísticos na universidade, então vocês me fortalecem. E quem é a Ediene? Bom, eu sou uma mulher branca, cis, hétero e nada normativa. Então, quem me conhece sabe que o que eu não sou é normativa. Eu gosto de quebrar as normas, eu gosto de ser contra expectativa. E o fato de eu ser uma mulher do interior da Amazônia, uma mulher aqui da região norte do país, né, do Pará, do oeste do Pará, e ser uma das primeiras doutoras em linguística do oeste do Pará, uma das primeiras professoras doutoras no nível, né, titular, me faz ser essa contra-expectativa, porque eu acho que estudar, fazer pesquisa aqui na nossa região, principalmente, é um ato de resistência, é um ato de quebrar normas. Tem uma frase que a gente sempre lê por aí, eu gosto muito, e eu vou tomar de empréstimo agora para me caracterizar e vou dourar a pílula um pouco mais, né? Tem uma frase que diz que a sociedade queria que ela fosse do lar. Então, eu vou dizer que a sociedade queria que eu fosse do lar, mas eu sou do ler. Eu sou da poesia, eu sou da linguagem, eu sou da linguística. E é isso que me caracteriza como pesquisadora. Eu não vou dizer que eu sou uma linguista, eu acho pesado demais, é muita responsabilidade. Eu sou uma amante da linguagem. Eu sou uma curiosa, eu sou apaixonada pelos fenômenos da linguagem, sobretudo os fenômenos que caracterizam o nosso falar. Eu também já fiz de tudo um pouco. Já trabalhei com alfabetização com base linguística, já trabalhei com os padrões funcionais da língua portuguesa, observando os aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos, que foi a minha dissertação de mestrado. No doutoramento, eu fiz uma pesquisa pela qual eu sou apaixonada, que é a pesquisa sobre gramaticalização. Eu estudei o processo de mudança linguística do item chegar e gosto muito das expressões do nosso falar, do falar paraense, do português da Amazônia paraense. Hoje as minhas pesquisas estão muito voltadas para esse aspecto. Recentemente, né, o último trabalho que eu escrevi, um artigo que escrevi junto com o professor Samuel Cardoso, que é de um corpus que eu venho montando já há algum tempo, que é a negação, as expressões que nós utilizamos aqui para negar, né? Não só o mas quando, não só o olha já, que tem esse caráter, que se usa também, né, para negar, mas outras expressões que nós usamos. Então, eu sou a Ediene e essa é a minha pesquisa. Pesquisas maravilhosas, suas, das demais componentes aqui da nossa mesa. E eu fiquei pensando assim, quantas pesquisas interessantes, pesquisas que se interseccionam, pesquisas interdisciplinares, educação, inglês, linguística, léxico. Eu gosto de estudar as palavras, a professora Celiane enfatizou. E eu colhi até dessa sua última fala, professora Ediene, eu gosto do ler, não me relaciono muito com a questão da mulher do lar, eu sou do ler. E eu achei bem interessante. Então,
E eu fiquei pensando que todas são mulheres apaixonadas pela pesquisa e que, de alguma forma, quebram paradigmas e quebram protocolos também daquilo que se espera de que, do que seria uma mulher do lar, vamos dizer assim. E agora nós vamos girar a nossa mesa, né? Vamos para a nossa segunda pergunta. Hoje eu até comentava com elas que só uma pergunta para cada uma já daria o MesaCast. Eu não sei como faremos até o Gelopa completar os seus 21 anos. Eu acho que cada uma precisaria... Tinha que ser um mês para cada uma de vocês e assim sucessivamente. Então, agora eu pergunto, a segunda pergunta que já vale para as três. Talvez depois eu faça uma pequena. Mas, assim, quais foram os principais desafios que você enfrentou ou desafios que você enfrenta como mulheres da pesquisa, mulheres, eu posso dizer assim, da ciência também, e especialmente no contexto ou profissional, né, ou em um outro contexto relacionado, eu quero relacionar com o meio acadêmico em que você atuou ou que você atua. E aí agora eu vou começar com a professora Celiane Costa, tá bom? Quem vai estar agora totalmente com a palavra, fique à vontade, não tão à vontade, porque você tem 3 minutos, eu não falei no início, vamos tentar trabalhar aqui com os 3 minutos, mas a palavra está com você. Certo. Então, quando se fala de desafio, eu penso, obviamente, nos obstáculos, né? Que eu enfrentei, né? E, de certa forma, continuo enfrentando, né? Na minha vida acadêmica. E quando eu falo isso, né? Eu não quero resumi-la à minha vida como professora, né? Mas eu acho que para chegar até aqui houve uma construção, né? Então é muito importante para mim essa minha fase, né, de estudante. E uma das coisas, né, que eu acho que muito provavelmente, né, quem é de letras já ouviu e que isso me deixava muito incomodada, né, de que só entra no curso de letras, né, quem é mulher, né? E isso vale tanto, né? É uma informação que não é muito boa porque é cheia de estereótipos, né? Enfim, ter que trabalhar, lidar com estereótipos, né? Como é que eu vou dizer, dessa envergadura, né? Esse é só um dos exemplos, né? Ou então você entra segurando no curso de letras, segurando o caderno de uma forma e termina de outra, né? Enfim, são estereótipos relacionados, né, à condição feminina, né? E menosprezando, né, a intelectualidade da mulher, a potencialidade, né, a capacidade, enfim, reduzindo todo o curso, né, a um comportamento que a sociedade normatizou de uma determinada forma, né? Isso me incomodava muito e eu não sei, eu não ouço muito os meus alunos, né, falarem, mas eu espero que tenha mudado, né? Mas na minha época isso era muito forte, né? Então esse foi um dos, assim, dos obstáculos para mim, que foi assim complicado lidar, porque era difícil, né? Uma jovem que tinha saído, né, de uma cidade do interior, né, da Amazônia para estudar na capital, e assim, com muita vontade de fazer um trabalho importante de pesquisa, de estar nesse universo que na minha cabeça, né, era, né, eu acho que mudou um pouco, mas ainda assim não somos maioria, um universo muito masculino, né? Então eu achava tudo isso muito fantástico, a possibilidade de estar, né, debruçada sobre as descobertas, isso sempre me fascinou, né? E aí, ouvir estereótipos dessa natureza, então isso, sabe, foi um impacto, assim, o primeiro impacto muito chocante, né, para mim. Mas ouvi diversas coisas, né? E vivenciei também, né, situações assim bem complicadas, né? Então a questão do assédio, né, dentro desse universo acadêmico, enquanto estudante, também enquanto profissional, a questão de questionar, né, a competência
E quando eu digo isso, questionar a competência, né, é claro que o gatilho, né, vieram de outras pessoas, mas eu acho que nós, como mulheres, né, somos, desde crianças, cobradas, né, e a ter um comportamento, a sentar de uma determinada forma, a usar uma determinada roupa, né, a não falar demais, a não rir muito alto, por exemplo, ter um comportamento padronizado do que aquilo que se esperava, né? Então, ouvir, né, de algumas pessoas de que, olha, né, a fulana não vai conseguir, né, a fulana pode não desenvolver esse tipo de trabalho. E aí a gente pensa, poxa, mas por quê? Qual é o defeito, né? Qual é o defeito que eu tenho? E eu acho que quando eu recebi o convite para fazer parte dessa mesa, né, é claro que eu fiquei pensando em algumas coisas, né? E eu até comentei hoje mais cedo com a professora Conceição. Essa mesa me fez despertar, né, algumas ideias que antes, né, eu até sentia, aquilo me deixava chateada, né, incomodada, né, não sabendo lidar, mas não tinha uma consciência que eu tenho hoje, né? Então, tem algumas situações pelas quais eu passei, mas também algumas amigas, né, da universidade, colegas que hoje são de trabalho, né, mas que foram colegas de sala de aula, né, que eu via de perto. Então, assim, a gente pensa que, nossa, a gente, para finalizar o curso e seguir com a carreira, né, tem que vencer obstáculos cada vez maiores, né? São inacreditáveis, né? Então, eu acho que eu vou parar por aqui, porque talvez os 3 minutos já tenham acabado, né? Mas, enfim, é isso. A gente pode prosseguir depois. Mais perguntas estão vindo, então você vai poder completar as suas respostas, né? Então, girando a roda, convido agora para falar a professora Thaisa. E a professora Thaisa, quer que eu repita a pergunta, professora Thaisa? Não precisa, porque ela já sabe sobre desafios. Então, está tudo aqui, ela está concluindo, já concluiu praticamente, só falta defender o doutorado dela. Então, tem muita coisa para compartilhar. A palavra está com você, professora Thaisa, então, queremos saber de você sobre os desafios que você enfrenta ou enfrentou no meio acadêmico. E essa é uma pergunta bem delicada, né? Porque, assim, eu acho que dificilmente, na condição de mulher, não existe, talvez, nenhuma mulher que não enfrente algum desafio, sobretudo considerando a carreira acadêmica, né? Que é, normalmente, apesar de a gente ter essa percepção de que na letras, de modo geral, nós somos majoritárias, né? Como alunas, em certo sentido, mas a gente vê também, a gente sofre, apesar de sermos majoritários, nós sofremos muitos desafios impostos aí, nessa condição de ser acadêmica. Eu acho que, acadêmica mulher, né? No caso, como acadêmica, como aluna, talvez da graduação a gente poderia separar, eu enfrentei alguns desafios. Diferentemente da Celiane, talvez da Ediene, que nasceram no interior, né, da Amazônia, eu nasci na capital. Sou de Belém, nasci em Belém, vivi muito tempo em Belém, mas por ocasiões, né, da vida a gente vai mudando e cheguei ao interior, né, da Amazônia, assim, mais interior mesmo. E a gente sabe, a gente enfrenta muitas realidades, assim, né, que não estão previstas até, a gente não espera que aconteça com a gente, né? A gente vê, às vezes, acontecendo com outro e... Então, em certa medida, posso dizer que eu não tive essa dificuldade, talvez, por conta de ter nascido no interior, sentir alguma dificuldade em relação a isso. Mas a condição de mulher,
nos impõe alguns desafios muito latentes. Por exemplo, a questão do assédio. Eu acho que essa é uma questão delicada, né, que eu já vivi e que muito, muito provavelmente muitas acadêmicas viveram pela condição de mulher. E assim, eu não posso não dizer sobre a condição de ser mãe, sobretudo de ser mãe cursando um doutorado. Eu engravidei estando no doutorado e ouvi coisas de professores, homens. Eu sempre marco o gênero para ficar assim bem evidente. Apesar de redundante, a ideia é evidenciar mesmo, né? De que isso foi no primeiro semestre, né, do curso de doutorado. Professores dizendo para a gente, para a turma, que se você quisesse ser mãe, não era o lugar adequado para isso, né? E ouvir isso e a gente fica assim meio até atônito, né? Sobressaltado com a situação, porque a gente não espera. Imagina um professor doutor muito esclarecido, né? Em certa medida até de uma teoria mais crítica da educação, tendo esse tipo de fala, né? Expressando isso de maneira muito objetiva, assim, claro. A gente fica às vezes se pensando, assim, né? Se perguntando o paradoxo que é nessa questão. Então, eu acho que é um desafio muito grande só você ter a condição de mulher e estar na academia para enfrentar toda esse majoritário, né, machismo que a gente tem na sociedade que resvala para a questão acadêmica, também quanto estando como aluna do doutorado de uma pós-graduação, né, fazendo assim um comparativo entre a graduação, a pós-graduação, enfim, às vezes a gente passa por situações, não foi, para mim não foi um desafio, mas acaba perpassando também por questões de publicação, né, enfim. São questões que a gente acaba enfrentando, que são inerentes à condição de ser mulher, infelizmente. Como você começou dizendo, parece que a questão de assédio, de passar por assédio, é algo que muitas mulheres passaram. E eu não vou me deter nesse ponto, né? Mas vou passar a palavra para a professora Ediene, que certamente, para que ela fale um pouco sobre desafios que ela enfrentou, e que eu sei que na condição que ela não comentou, é que ela é pró-reitora, ela é coordenadora do GELOPA. Então, nesse meio acadêmico, né, quais desafios que a professora Ediene enfrentou e ainda enfrenta? A palavra está com você, professora Ediene. Tá certo, obrigada, Cleilma. Ouvindo a professora Celiane, ouvindo a professora Thaisa, eu tenho a exata dimensão que esses desafios que nós, mulheres, enfrentamos não são desafios individuais, são estruturais, porque, em certa medida, todas nós, mulheres, passamos por situações muito parecidas. Até quem não é mãe consegue sentir, né, esse preconceito diante que se tem com a mãe pesquisadora, né, com a mulher que é mãe. Então, eu que não sou mãe, eu consigo perceber e, de certa forma, entender e sentir esse preconceito. A professora Celiane falou uma coisa interessante, que é sobre a questão de sermos das letras. E esse ambiente ser um ambiente feminino. Mesmo que não seja ocupado só por mulheres, a ideia que se tem é de que esse é um ambiente feminino. E por se ter essa ideia de ser um ambiente feminino, as pessoas acham que é mais fácil, que o que a gente faz é mais fácil do que as outras pessoas fazem. As pessoas pensam que
o fato de estarmos estudando a linguagem, estarmos investigando esse ramo, essa ciência que está ligada às humanidades, o nosso trabalho tem menos valor. A nossa pesquisa não vale tanto quanto em outras áreas, né? Como se valeria se fossem outras áreas. Tanto e isso é tão estrutural que a nossa área não é considerada uma área prioritária quando a gente vai buscar, por exemplo, financiamento para as pesquisas. Então, começa por aí. E dentro, né, da nossa área, a gente percebe também uma série de desafios, de obstáculos, de problemas que a gente vai enfrentando. Por exemplo, você quer fazer uma pesquisa em tal lugar. Você não vai sozinha, porque você pensa, puxa, eu sou mulher, eu vou correr riscos físicos, inclusive, de ir a tal lugar fazer uma pesquisa, pela condição de ser mulher. Isso faz parte, né, da estrutura da sociedade. Quantas vezes nós, professoras aqui da Amazônia, do interior da Amazônia, que tivemos que nos deslocar para dar aulas em outros municípios e tivemos que ir de barco. E muitas vezes nós não íamos de camarote, nós íamos de rede. E quantas vezes nós já não sofremos assédio por estar nessa condição? Então, é muito difícil, né, falar sobre isso, mas é preciso falar. Isso acontece. Isso acontece com muita frequência. E outra coisa é importante também frisar, que você não é só professora, não é só pesquisadora, você também acumula cargos de gestão numa coordenação de curso, numa direção de programas, numa pró-reitoria. E eu posso dizer assim, com muita segurança, que ser mulher na universidade, fazendo pesquisa, sendo professora e estando em cargo de gestão, é ser constantemente questionada. As pessoas questionam a tua aparência, as pessoas questionam a tua competência e as pessoas questionam a tua autoridade. Gente, é muito difícil numa sociedade machista como a nossa, e não adianta dizer, mas esse ambiente não é. A estrutura da nossa sociedade é machista e isso se reflete em todos os segmentos da sociedade. Então, é muito difícil para muitas pessoas serem direcionadas, né, geridas, estarem sob a gestão de uma mulher, porque em algum momento isso vai pesar. E quando isso pesa, você vê o preconceito. Então, preconceito, gente, com a mulher é o grande desafio que todas nós enfrentamos. Ontem e hoje, infelizmente. Infelizmente. E enquanto você falava sobre essa questão do estrutural, eu estava pensando sobre o valor, o nosso valor e o valor da nossa área, enquanto mulheres, enquanto professores e profissionais das letras. Eu vejo isso nos PSS, nos concursos, que para determinadas áreas pagam valores assim muito melhores, porque são consideradas áreas científicas, né, as engenharias, e eu não vou mencionar aqui outras áreas, mas isso também é algo com o qual nós temos que conviver, né, e há determinadas, e eu também ouvi isso, sobre a questão de ser família. Olha, eu vi, quando eu entrei na universidade, de professores dizerem também, olha, esqueça a família, e o momento aqui é para pesquisa, e nesse momento você tem que dar um tempo. Se você quiser ir para o mestrado, tem que dar um tempo da família. E para o doutorado, mais ainda. E meu esposo também ouviu isso. Interessante que não só mulheres, né? Ele ouviu isso no Sul. Pode falar, professora. Me permita, né? Uma parte que eu acho que é importante fazermos esta observação. Veja, é muito difícil para uma mulher que é casada, construiu uma família, tem filhos, é muito difícil porque ela é julgada na academia. E eu quero dizer que também é muito difícil para a mulher que não é casada,
que decidiu não casar, que decidiu não ter filhos, que decidiu ser livre. Gente, não tem nada que incomode mais o homem e outras mulheres, né? Não tem nada que incomode mais a sociedade do que uma mulher que decidiu ser livre, que decidiu ser dona da sua vida, que decidiu fazer o que quiser. Isso incomoda muito. Então, mesmo o preconceito que as mulheres que têm uma família, né, têm um marido, têm um filho, sofrem na universidade, porque te olham de uma forma diferente, do tipo, o que você está fazendo aqui, porque você não vai cuidar da sua casa? A mulher que não é casada, que não tem filho, também sofre, porque eles vão olhar para ela e dizer, mas você é competente? Você não construiu uma família, como é que você vai construir uma pesquisa? Então, não tem para onde nós corrermos. De um jeito ou de outro, você vai receber a mão pesada do preconceito da sociedade machista. Tem toda a razão. Infelizmente, mas permanecemos, né? Por isso que eu sou a contra-expectativa, né? Nós somos aqui essa contra-expectativa, essa resistência, não a normatização que a sociedade quer impor. Continuando, então, para fechar essa roda, eu pergunto a Maria da Conceição, né, que também aceitou o nosso convite. Obrigada a todas que aceitaram desde já. Então, Maria da Conceição, fale-nos sobre desafios que você enfrentou ou ainda enfrenta na academia ou em outro meio institucional. Certo, e eu queria retomar ali a fala da Thaisa, né? Eu lembro que uma vez, como professora do Parfor, eu presenciei um momento em que uma discente ouviu de coordenação, né? Coisas como Parfor e gravidez não combinam, né? Então, não é o momento de engravidar agora. E a aluna ela foi incentivada a trancar o curso, né? Que não dava para engravidar e fazer Parfor, né? Então a fala dela me trouxe essa lembrança lá do passado, né? Mais ou menos iniciando a carreira no ensino superior, no Parfor. Muito difícil mesmo. E falando assim especificamente de mim, é muito difícil, muitas vezes, você precisar cumprir prazos com condições que são muito nossas, né, de mulheres. Então, por exemplo, às vezes você começa a desenvolver um trabalho, a fazer alguma coisa, e o corpo esquenta de tal maneira que apenas digamos assim, quem sabe o que é menopausa, o que é climatério, talvez consiga explicar. Porque você precisa parar, precisa levantar, precisa tomar água, e isso vai tomando o teu tempo, né? Mas você precisa cumprir os prazos. Então, como uma mulher de 53 anos, eu posso dizer que isso é um desafio muito, muito grande. E também, trazendo memórias, a fala da professora Ediene, né, me fez lembrar de uma vez em que, organizando determinadas estruturas, determinadas tarefas, quem desenvolve tarefa X, quem desenvolve tarefa Y, eu lembro que uma tarefa que seria minha não me agradava muito, então eu falei, não, por que eu tenho que ficar com essa tarefa? E eu ouvi de um colega, bom, porque eu sou o cabeça. Aí, então eu tive que dizer, não é bem assim, né? E tive que me indispor para mudar aquela tarefa por outra que, para mim, parecia mais prazerosa, não prejudicaria ninguém e que não cabia na justificativa que me foi dada, né? Assumir outra tarefa não cabia na justificativa que me foi dada. Então, eu acho que um dos grandes desafios é conseguir se posicionar quando tais coisas acontecem, né? Conseguir dizer não sem causar um clima de tensão, um clima que não se torne difícil para você depois, é um grande desafio.
É isso. Ok, professora Conceição. Você usou uma expressão que é, às vezes, precisamos nos posicionar. E quando eu ouvi, já me acendeu o alerta que nós precisamos rodar e ir para a nossa terceira pergunta, né? Mas não posso deixar de comentar aqui algo que foi bem colocado sobre que nós somos vocês. Eu percebi isso muito forte também na fala da professora Celiane. Ser professora, sobre a paixão pela pesquisa, mas também ser formadora e estar em construção. São formadoras, mas também não deixamos de estar nos construindo. Então, eu pensei, quando eu trouxe, você falou agora sobre se posicionar e pensar em estar em construção, já me levou imediatamente a pensar que vocês já estão, assim, da pergunta que já está posta, que é a terceira pergunta, que vocês vão responder hoje, né? E em algum momento você sentiu que precisava provar mais? Precisava fazer mais? Precisava produzir mais e se posicionar de forma diferente porque você é mulher no meio científico? Como isso afetou a sua construção profissional, a sua construção pessoal? Como isso a afetou? E aí eu vou começar agora pela professora Celiane, falou bastante sobre a questão da construção. E aí, professora, essa pergunta já fica para você. Se em algum momento você sentiu que precisava se posicionar? Ou Então, gente, e essa é uma pergunta também muito difícil, né? Acho que todas. E é complicado responder, porque eu vou falar por mim, mas eu, como professora Diane já se adiantou, eu acho que é o sentimento de todas, né? De ter que provar constantemente algum valor, né? E essa cobrança, ora é de terceiros, ora é nossa mesma, né? Por conta dos obstáculos que são construídos, né? Quer sejam obstáculos que são construídos, né, nesse universo de que a gente faz parte, ou então um universo, né, alheio a esse, né, mas que também integra a nossa vida e que é importante porque precisa da nossa atenção, que é a nossa família, né? Enfim, né? Ai, tinha tanta coisa para falar, mas acabei esquecendo. Algumas situações que eu já vivi e que eu já presenciei, né, de algumas colegas. Eu vou, assim como a professora Conceição, eu vou mencionar aqui uma coisa que eu particularmente vi, né, com uma colega minha, e que eu acho que é importante mencionar, né, porque espero que muitas mulheres, né, meninas assistam, ouçam, né, esse podcast e que percebam que nós estamos na luta, né? E a luta vai continuar porque é muito complicado derrubar algumas barreiras, desconstruir muita coisa, né? Então, a minha época da graduação, quando eu era estudante, né, eu peguei o final do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi aquele foi um governo que estava em fase de transição, teve a mudança o Plano Real, né? E para a universidade, essa foi uma das fases mais difíceis, né, de se suportar. Eu cheguei na universidade em 2000, né, e eu acho que o governo deve ter finalizado lá por 2002. E eu peguei uma das maiores greves da universidade, né? E aí, como assim a universidade tinha pouco recurso, né? Porque tinha muitos cortes, então a gente não tinha, digamos assim, o financiamento, né, para fazer pesquisa era assim raríssimo. Para vocês terem uma ideia, né, chegava uma cota de mais ou menos 5, 10 bolsas para um instituto inteiro, né? Então eu estava na UFPA, né, para o Instituto de Letras e Artes. E aí quem tinha pesquisa, né, então podia fazer seleção. E essa era uma seleção assim interessante, né? Porque tinham muitos alunos, né? Alunos e alunas, enfim, vocês terem dimensão aí, né? Do esforço que a gente teria que fazer para conseguir uma bolsa, né? Mas uma situação curiosa me chamou a atenção, porque numa das seleções, né, que eu pude acompanhar, não me lembro de ter participado dessa seleção, acho que eu participei
depois, que eu ainda estava muito nova no curso, uma colega, né, do grupo de pesquisa, né, participou da seleção e ela me contou, né, que, bom, como a equipe, né, do grupo tinha a bolsa e eles estabeleceram critérios, né, para selecionar os alunos. E são vários os critérios, né? O aluno tinha que apresentar um plano de trabalho, né, para desenvolver a pesquisa. Esse era um dos critérios, né? A questão do histórico acadêmico também era um critério importante. E aí uma amiga minha, época da graduação, e continua sendo a minha amiga agora, ela é professora da educação básica, competentíssima, né? Ela disse assim, Celiane, eu apresentei meu plano de trabalho, né? E ela sempre foi muito bem articulada, né? Tinha boas leituras, boas ideias, um plano muito bom. E aí a banca falou para ela, olha, você vai ser selecionada não só pela qualidade do material que você apresenta, mas também tem um outro aspecto muito importante para que nós decidimos aqui. E decidimos isso porque, se fosse em outra situação, talvez você não teria condições, né? Que é o critério, o fato de ser mãe. Né? Então, os pesquisadores que selecionaram essa minha amiga à época disseram: você está sendo selecionada não só pela qualidade do material que você está apresentando, mas pelo fato de ser mãe, porque as instituições de pesquisa no país, né, não têm o olhar para isso. E a gente percebe que muitos alunos do curso de letras, muitas alunas, né, são mães, né, e precisam, né, de recurso financeiro para desenvolver o trabalho de pesquisa, porque o dinheiro que tem, né, que é advindor do marido, ou então da família, ou então do trabalho, né, que se faz, não é suficiente para desenvolver o trabalho. Então, esse cuidado, né, eu achei assim, muito interessante numa época, né, que era completamente difícil. Felizmente, hoje, e é claro, por força do movimento feminino, eu acredito, né, nós temos as Mães da Ciência, né, que eu acho que foi um programa desenvolvido pelo CNPq, né, que dá essa oportunidade de bolsas, né, de pesquisa, ou ajuda ao desenvolvimento de pesquisa de mulheres que são mães. Isso é muito importante, porque fazer pesquisa, né, com menopausa, fazer pesquisa com filho pequeno é muito complicado, né? Você tem que desviar a sua atenção, né, focar em outros momentos, né, em outras coisas que são importantes da sua vida, e que você não pode simplesmente dizer, olha, agora eu vou desligar, né, isso aqui e me desconectar de vocês. Com criança pequena não dá para fazer isso, né? Não só com criança pequena, né, mas a gente sabe que eu acho que isso ainda persiste, né? Quem são os nossos alunos do curso de letras? Né? É um público que uma boa parte é vulnerável, né? Quando se fala vulnerável, né, é um público que assim precisa de atenção, né, do ponto de vista financeiro, né? Porque precisa de incentivo, precisa estar na universidade. Às vezes a família, né, não tem condições. Como a minha, né? A época da minha graduação teve que fazer um esforço imenso para me fazer com que eu pudesse, né, estar em Belém, né, e estudar a graduação lá, né? E nesse ponto agradeço muito, muito, muito uma mulher incrível que eu tenho na minha vida, que é a minha mãe, né? Uma mulher assim forte, né, que teve poucos estudos, mas que deu muito valor aos estudos dos filhos, e eu agradeço a ela imensamente de coração. Então, tudo que eu sou hoje, né, eu a tenho como referência. E eu acho que é uma construção, né, não só por causa disso, essa foi minha base sólida, né, mas porque a cada dia eu aprendo mais e mais, com ela e com outras mulheres, né, dentre essas outras mulheres, né, todas vocês que estão e que fazem parte aqui dessa mesa agora, né, me ajudam a ver como esses obstáculos eles podem ser superados a cada dia, né? Mas anteriormente, como eu falei, eu não tinha uma consciência disso, eu passava por situações de assédio, inclusive, né? Tanto como estudante como profissional. Em trabalho de pesquisa também, né, com os entrevistados, e eu não tinha consciência disso, eu ficava perguntando, gente, será que isso é natural? Né, e esquecia, mas isso não é natural,
né? Isso não é natural. E quando eu falo, quando eu ministro disciplinas sobre o trabalho acadêmico e a gente toca nessa parte de fazer pesquisa de campo, né, eu sempre digo para tomarem muito cuidado, né? Porque às vezes a pessoa não consegue perceber, né? Diferentes situações. Então, você tem que ter um comportamento de pesquisador, né? E às vezes a pessoa com quem você vai promover a interação não tem essa dimensão, né? Então, manter um certo distanciamento, né? Na fala, né? Enfim, né? Participar da pesquisa, promover aquilo, o trabalho que precisa ser desenvolvido, mas tomando muito cuidado com isso, né? Porque a gente nunca sabe de fato, né, de onde pode vir, né, o próximo obstáculo, né? E são de lugares assim que a gente pode pensar, nossa, eu nunca imaginei que essa situação pudesse ser ocorrida exatamente aqui, né? Então, em trabalho, né, na situação de trabalho, gente, você está lá para trabalhar, né, para atender, você está lá para dar aula, você está lá para falar com pais de alunos, né, mas não para uma situação como essa. Mas eu acho que estamos adoecidos, né? E quando eu digo isso, gente, é porque é uma sociedade que não respeita, né, isso, né, demonstra um sinal de doença mesmo, né? E que eu acho que isso precisa ser dito, né? Eu não gosto muito de ter que falar determinadas coisas, né? Assim, muito pessoais, mas eu acho que esses são momentos importantes e eu fico muito feliz quando eu ouço outras pessoas falarem, porque, como disse a professora Ediene, né, não é a experiência de uma pessoa em particular, mas aquilo ali é uma pedra nessa construção, né, porque todas passam por situações diferentes, mas que, no fim das contas, o problema é o mesmo, né. Então, acho que eu vou parar por aqui, embora eu queira falar um pouquinho mais, mas é isso. Posso imaginar, como eu disse, né, cada pergunta seria uma mesa. E aí, quando você falou sobre a mulher na ciência, eu até pesquisei aqui rapidinho, que hoje o governo tem feito, hoje, eu digo nesses últimos anos agora, o governo tem programas, né? Programas para mulher e ciência, mulher na ciência, meninas na ciência, inclusive a escola que eu trabalho, tem alunas que participam, mostrando que a mulher pode e deve estar na ciência. Então, são programas de incentivo, é muito bonito, é bom ver que nós temos, aos poucos, temos conseguido espaço. Em contrapartida, e eu já vou passar a palavra para a Thaisa, continuar falando sobre mulher na ciência, eu li na semana passada e isso me deixou inquieta, e eu fiquei pensando assim, eu tenho que comentar essa reportagem da CNN falando sobre essa postura dos homens em que eles não aceitam, né, não é o incentivo da mulher, mas não aceitam a questão da luta da mulher pela igualdade, igualdade de emprego, igualdade de salário, igualdade de reconhecimento. Então, eles não reconhecem. E por isso eles estão agora em campanha. Então, tem algumas, e eu fiquei indignada com tudo que eu li, com tudo que tem acontecido, em que aqueles que deveriam estar nos apoiando estão contra, muitas vezes. Porém, não são todos. E a gente vê, de novo, uma questão estrutural, né, que não está só em um ou em outro, mas está, infelizmente, em grupos, em grandes grupos, e está aí posto. Mas é muito bom ver que nós não estamos sós. E aí eu já quero passar a palavra para a professora Thaisa, que vai falar para nós e que vai comentar para nós se em algum momento ela precisou, pela fala dela, eu acho que vem algumas coisas boas por aí, né? Se ela precisou se posicionar ou sentiu que precisava provar mais. Professora Thaisa, a palavra está com você. Pela própria reportagem que você viu na CNN, eu acho que a gente pode dizer que todo dia a gente tem esse sentimento de que a gente precisa ser mais, de que a gente precisa provar mais, pela nossa condição de ser mulher. Infelizmente,
é uma questão estrutural. A todo momento, parece que a gente vive sob pressão, nesse sentido de que, como a Celiane disse, a gente mesmo se cobra, né? Porque é um sentimento tão presente na sociedade de cobrança, né, sobre a gente, que a gente acaba internalizando isso. E claro, isso tem reflexos na nossa construção profissional, na nossa construção pessoal. A gente fica se perguntando, pois, será que eu estou fazendo certo? Será que o que eu estou fazendo faz algum sentido? O que eu estou pesquisando faz? O que eu estou escrevendo, o que eu estou produzindo, isso tem algum sentido? Isso, né? A gente acaba se pondo em dúvida, se pondo em xeque, por conta de que a gente sente que a gente não está sendo suficiente, né? Pela condição de ser mulher, sim, pura e simplesmente. Então a gente vive nessa panela de pressão, eu diria, né? E isso é muito latente, assim, enquanto acadêmica, enquanto pesquisadora, enquanto professora. Eu poderia até dizer que a gente é ensinado a ser pessoas críticas, né? Com certa consciência, nível de argumentação, mas quando a gente se posiciona, a gente é vista como até chata, né? Acaba sendo excluída em algumas circunstâncias, porque é uma pessoa que só está ali para questionar, só está ali para, né? E por quê? Por que você? Não, porque a mulher não tem vez, não pode falar, não tem opinião, é uma opinião no vazio. E em certas ocasiões, eu já vi até mulheres, né, serem colocadas no lugar de pessoas loucas, porque se posicionam, porque argumentam, e estão nessa posição crítica, né, sobretudo a essa condição que a gente é posta na academia, no meio científico. E assim, é meio estarrecedor a gente ainda conviver com isso, né? Porque a gente não espera mais esse tipo de comportamento, apesar de que entende que ele existe, é um fato, infelizmente, mas a gente fica um pouco impressionado com tudo isso, porque a gente a gente acha que não é mais aceitável, né? Esse tipo de comportamento. E a gente acaba tendo... E curioso é que, por exemplo, quando você se vê numa circunstância dessa, né? E se coloca, por exemplo, como uma pessoa que sim, que faz terapia, aí que a pessoa que critica te coloca mesmo no lugar de a louca. Olha, tá vendo? Ela é tão desequilibrada que ela precisa fazer terapia, que ela precisa ir ao psicólogo. Então, ela tem mesmo que se tratar, né? E, gente, não estou pegando um episódio específico, mas estou tratando aqui de questões de que vivi, né? Por conta de ser mulher. E é, assim, meio triste, né? Chocante em alguns aspectos, até a gente não espera, mas acontece. Infelizmente acontece. E a gente às vezes nem sabe como reagir a tamanha violência, né? Porque é um tipo de violência. É um tipo de violência. A gente às vezes não tem aquela consciência no momento, mas depois, quando a gente para refletir sobre o episódio, a gente, meu Deus, como é que eu deixei passar isso? Como é que eu me deixei viver isso, né? Porque, como disse a Celiane, às vezes a gente acha que é natural, né? A gente, só depois que a gente para refletir que não é natural, não é comum, tem alguma coisa errada aí, né? Mas é um pouco dessa vivência, né, da condição de mulher, que a gente acaba naturalizando certos preconceitos, certas violências, e acaba se cobrando mais, tentando fazer mais, estudar mais, produzir mais, para a gente, em certa medida, sobreviver a esse mundo tão feroz da academia.
Mundo feroz da academia. Estamos nesses tempos, são tempos modernos, e eu lembro daquele filme dos tempos modernos que tentam nos enquadrar, nos encaixar. Eu vou passar a palavra para a professora Edine, e a pergunta é a mesma, né? Alguma vez você se cobrou mais, sentiu que tinha que provar mais por ser mulher, pesquisadora, gestora, professora, formadora, como todas nós, né? De alguma forma, estamos assim envolvidos nesse mesmo desafio. Então, alguma vez você sentiu, Ediene? Todos os dias, professora Cleilma. Acho que todos os dias nós sentimos isto, né? Como já foi falado aqui pela Celiane, pela Thaisa, todo dia é um dia de desafio, todo dia é um dia de luta. Eu preciso retomar um pouco a minha fala inicial, porque eu comecei dizendo que eu sou uma mulher branca, cis, hétero e não normativa, né? Por que eu falei isso? Porque é preciso também eu reconhecer o meu privilégio. Porque nós estamos falando aqui de desafios, né, de obstáculos, mas eu preciso ter a consciência de que, em algum ponto, eu também sou privilegiada, que outras mulheres acabam sofrendo muito mais que eu. E que, às vezes, né, a gente vai para a luta, vai para o embate, mas eu reconheço que, pelo fato de eu ser uma mulher branca, eu não passo pelas dificuldades que a mulher negra enfrenta. Pelo fato de eu ser uma mulher cis, eu não consigo dimensionar o que uma mulher trans enfrenta. Pelo fato de eu ser uma mulher heterossexual, eu não sei dimensionar o que uma mulher homoafetiva enfrenta na academia. Eu acho que, assim, parece que é uma gradação, né, de desafios. Mas o fato de eu ser mulher também me põe neste grupo de pessoas que são minorizadas. Nós não somos minorias. Algumas pessoas querem nos minorizar, né? É sobre isso que nós estamos falando. E quando eu digo que eu reconheço que eu tenho alguns privilégios, é importante dizer também que muitos privilégios que eu tenho hoje, eu conquistei a duras penas, né? Com muito trabalho, com muito esforço, vencendo preconceitos. E do meu lugar aqui de privilégio, eu preciso dizer que, embora uma família muito humilde, eu sempre fui muito protegida, muito amada, muito bem tratada. Isso foi importante para me construir, né, como pessoa, como profissional. E também, ao longo da minha vida, como estudante, eu recebia muitos elogios. Aí chega um momento que você se transforma numa profissional, né? Você vai para o mercado do trabalho, você também continua recebendo elogios, mas você se depara com um mundo que você agora tem que enfrentar sozinha, né? No mundo que é machista, no mundo que quer te colocar numa caixinha, você não pode fugir de um padrão, aí você começa a se questionar. Então, durante muito tempo, e eu só descobri o termo muito tempo depois, só muito recentemente eu descobri o termo, mas durante muito tempo eu sofria o que hoje eu sei que é a síndrome da impostora. Por que isso? Porque como eu sempre era muito elogiada, eu comecei a me questionar. Será que é isso mesmo? Porque eu tinha sempre que mostrar mais, porque eu não podia decepcionar. Então, eu me cobrava mais e chegou um momento que eu comecei a me questionar, isso no mestrado e no doutorado também, que, meu Deus, eu não sei. Eu não sei o que as pessoas acham que eu sei, né? Então, eu conversava com uma amiga e eu utilizava a seguinte metáfora, que eu me sentia uma daquelas bolhas de sabão, sabe? Colorida, bonita, vai crescendo, vai subindo e de repente estoura. Ou então um algodão doce, sabe aquela coisa bonita, mas quando você vai colocar na boca, sumiu.
Aí eu dizia, meu Deus, em algum momento vão descobrir que eu sou uma farsa, né? Que eu não sou isso que as pessoas dizem, que eu não tenho toda essa competência. E isso tudo me fazia mal, de certa forma, porque você vivia sob aquela pressão de será que eu vou dar conta, né? Será que é isso mesmo? E depois eu comecei, depois hoje, né? Eu comecei a questionar essa síndrome, né? Como assim? Por que eu estou me comportando desse jeito? É porque eu estou colocando o outro ali na centralidade. Então, não vou mais colocar o outro na centralidade. Eu não vou mais ficar preocupada com o que o outro pensa ao meu respeito. Dane-se o outro. O importante é quem eu sou, me conhecer quem eu sou, saber da minha competência e principalmente das minhas limitações e entender que não há problema nenhum ter limitação, que não há problema nenhum em errar. Então, a partir do momento que eu comecei a pensar dessa forma, eu fiquei mais leve, mais livre, mais à vontade para fazer o que eu bem entender, né? O que, com muita responsabilidade, obviamente, mas é nesse sentido em que o trabalho, né, a academia, a sociedade começa a cobrar um padrão de produtividade, de comportamento. Aí você chega a um estágio em que você olha para si e diz, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir seguir esse padrão. Eu acho que é nesse momento que você precisa se libertar e sair do padrão. Eu não preciso obedecer esse padrão, eu não preciso me comportar da forma como eles estão esperando que eu me comporte. Então, às vezes, eu fico um pouco bem um tanto quanto com uma pitadinha de responsabilidade. Não vou dizer irresponsável, mas com uma pitadinha de responsabilidade do tipo, hoje eu vou me permitir não fazer nada. Hoje eu vou me permitir não ler nada que não seja por diletantismo, não ler nenhum trabalho de aluno, não me preocupar com aquele trabalho que eu preciso realizar, porque eu me permito hoje. E é claro que eu hoje já posso fazer isso, já posso me dar esse luxo por já estar, né, num determinado patamar acadêmico que eu já posso dizer, eu não quero fazer, posso escolher funções, eu posso escolher determinadas atividades, né, dentro do meu trabalho. Então, eu reconheço ali novamente o meu lugar de privilégio. Eu tenho privilégios por tudo isto. Mas toda essa construção, para utilizar a fala, né, da professora Celiane, não foi simples. Não foi de um dia para outro. Foi sofrido, né? Foi complicado, mas chega um momento em que você sai do casulo e diz, não preciso me adequar a um determinado padrão, não preciso ter que fazer tantos artigos, porque tem que ser assim. Não me sinto preparada, não me sinto à vontade para fazer, não vou fazer. Então, eu acho que quando eu falo, né, do não ser normativo, é nesse sentido de eu reconheço meu privilégio, mas reconheço também todos os desafios, todos os obstáculos que eu enfrentei para construir hoje o que eu sou, né? Para ter o respeito dos colegas, ter o respeito dos meus alunos e poder hoje dar um exemplo no sentido de, olha, não se cobre tanto, tá? Não tenha medo de errar. Errar não é problema. Errar faz parte da nossa natureza. E está tudo bem. Acho que a partir daí você começa a ver a vida com mais leveza, a não se cobrar tanto, a não precisar carregar o peso do mundo nas costas, entendeu? E uma coisa que eu não gosto de ver numa mulher, e toda vez que eu percebo isso eu falo, não gosto de ver mulheres andando de cabeça baixa nos corredores da universidade. Não.
Levante a cabeça. Eu acho que esse ato de levantar a cabeça, andar de cabeça erguida, sabe, direta, é muito significativo para nós mulheres. Porque, vez ou outra, vai ter alguém que vai querer nos desconstruir. Vai ter alguém que não vai querer ouvir o que você está falando. Você fala uma coisa, aí um homem falou a mesma coisa. Aí o outro vai dizer, legal, gostei da sua ideia. Mas a ideia foi de uma mulher, mas ninguém ouviu, porque é uma mulher. Então, a gente precisa também, né, ser assertiva, embora as mulheres assertivas são vistas como agressivas, né? As mulheres que não abaixam a cabeça são vistas como mal educadas, né, como ignorantes. As mulheres que levantam o tom de voz para se fazer ouvidas são tidas como loucas. Então, que sejamos todas loucas, mal educadas, né, ou agressivas, se é isso que eles assim interpretam. Mas se for para valer o nosso posicionamento, vamos ser desta forma. Enquanto você falava, eu pensava, eu também sou uma mulher cis, eu sou uma mulher hétero, sou uma mulher parda, de cabelos claros, não sou loira, né? Meu cabelo é claro. Mas nós temos muitos desafios em comuns, por sermos mulheres, né? Eu ainda não posso dizer que eu não sou normativa, porque eu ainda não posso me dar esse privilégio de fazer quando eu quero. Às vezes, quando eu não leio, eu fico ainda me sentindo culpada, porque eu sei que eu tenho ainda, né? Não é sempre, 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 mas eu quero convidar agora a professora Conceição a responder a nossa última pergunta. Alguma vez você se sentiu desafiada? Precisou, Conceição, provar mais? Né? E depois dessa fala inquietante aqui da Ediene, né, professora Ediene, eu acho que você tem muita coisa a contribuir. Então, agora eu passo a palavra para você. E fique Na à verdade, vontade para responder a nossa depois terceira. de todas essas falas, Sim. na verdade, eu penso que depois de todas essas falas, eu já posso ser até bem breve, né? Mas, assim, eu queria dizer que a academia, de modo geral, nos desafia todos os dias, né? Somos cobrados todos os dias. E, às vezes, confesso que é até difícil você conseguir identificar coisas que muitas vezes são veladas, né? E você fica pensando se algo está acontecendo necessariamente porque você é mulher ou se por outro motivo. Né? Então, às vezes, torna-se difícil até identificar no meio da correria que nós vivemos, com tantas tarefas, com tantas cobranças, e muitas vezes coisas passam sem você perceber, e depois é que você vai se dar conta, né, de determinadas situações. Mas, independente, né, do que possa ocorrer, pelo fato de repente, pelo simples fato de você ser uma mulher, nesses momentos a gente precisa realmente lembrar de quem nós somos, né? No início, a primeira pergunta, diga quem você é, por mais que você fale muito pouco sobre você naquele momento, você precisa ter consciência de quem eu sou, das minhas limitações, do que eu quero fazer, até onde eu posso ir, não porque alguém está me desafiando, mas porque eu me coloco determinados desafios que eu gostaria de cumprir, coisas que eu gostaria de fazer. Eu lembro que na época eu falo na época como se tivesse sido muito tempo, né? Mas no doutorado, o meu orientador um dia falou assim: você vai subir a sua montanha, e você vai subir a sua montanha sozinha. E eu vou observar, caso você esteja com os pés descalços. Se os seus pés estiverem descalços, eu vou optar para que você coloque calçados. Aí ele falou também, caso os calçados sejam inadequados, eu vou optar para que você coloque calçados adequados. E, assim, eu fiquei pensando, estou diante de uma montanha. Eu quero subir essa montanha? E eu decidi, eu quero. Então, eu vou subir essa montanha não porque alguém está dizendo que eu vou subir uma montanha, mas porque eu queria subir aquela montanha. E na subida da montanha, e eu posso dizer isso, né, para mulheres que estejam sendo
desafiadas, na subida da montanha, você encontra outras mulheres subindo. E você encontra também outros homens que respeitam mulheres, né? E que a gente pode se unir, dar as mãos, em situações que às vezes nós não estamos percebendo, outras mulheres podem nos alertar para elas, né? E assim nós alcançarmos os nossos objetivos, mas sempre lembrando os nossos objetivos, não os objetivos que nos colocaram, né? Nós vamos seguir, mas porque nós queremos conquistar, porque nós queremos subir nossas montanhas ou descer nossas montanhas, né? Não simplesmente porque alguém chegou lá e disse você precisa fazer mais, né? Por esse ou por outro motivo, mas porque nós temos nossos planos, traçamos nossos planos, objetivos, e nós queremos alcançá-los, juntos com outras mulheres, junto com outros homens que respeitam mulheres. É isso. Muito legal. Muito interessante. Quando você falava sobre a subida da montanha, eu estava pensando no início da sua fala. E no início da fala de algumas das professoras de que a sociedade nos cobra, nós nos cobramos. Aí quando você fala sobre a subida da montanha, é na subida da montanha que nós também encontramos apoio, é na subida da montanha que nós encontramos alguém que nos dê a mão, alguém que nos impulsione. Isso foi falado em outras nas mesas anteriores, né, sobre pessoas, a professora Ediene como alguém que impulsiona, né? E então, pensando em tudo que nós conversamos até agora, e nessa impulsão, naquilo que você pode deixar de palavra, naquilo que você pode dizer para motivar outras, não apenas jovens, mas outras mulheres, pesquisadoras, outras acadêmicas, profissionais, né? Que palavra você deixaria pensando o seguinte: o Gelopa está na sua maioridade, e eu não podia deixar de dizer isso hoje. Gelopa está na sua maioridade, são 18 anos, formando pesquisadoras e pesquisadores, não é? E transformando olhares sobre estudos de gramática, sobre estudo de variação linguística e ensino de língua na Amazônia. Que privilégio! Da Amazônia para o mundo, do Gelopa para a Amazônia e da Amazônia para o mundo. Que palavra você deixa? A palavra para a Thaisa. Que mensagem você deixa para as mulheres, para todos os que irão nos ouvir, que estão nos ouvindo, nesse último episódio do MesaCast do Gelopa, em comemoração aos 18 anos? Que palavra você deixa, que mensagem final você deixa para todas, mulheres, pesquisadoras, acadêmicas, profissionais, para todos? Que persistam, que não desistam, porque a condição de ser mulher não é ser menos. E, embora a gente sinta que precise provar cotidianamente isso, a gente não pode desistir, porque, às vezes, outras meninas que vêm aí, né, dependem de nós, dessa representatividade que a gente pode proporcionar para elas. Então, a gente não pode desistir dos nossos sonhos, das nossas vontades, das nossas liberdades, né? Só porque é mulher, né? A condição de ser mulher no mundo é uma condição belíssima. Nós somos capazes, não somos inferiores, né? E que a gente não desista. São muitos obstáculos, a gente sabe, são muitas marcas de diferença, como a Ediene mencionou, que a gente carrega socialmente, né? Às vezes até biologicamente, no caso de ser mulher preta, enfim. Mas nada disso pode fazer a gente desistir, né? A gente sabe que os obstáculos, as barreiras são muito grandes. A depender, inclusive, dessa sua marca de diferença, isso pode ser até um pouco pior em alguns casos, né? Mas a gente precisa olhar para o diferente não com pena, não com inferioridade,
a gente precisa fugir da norma, né? Como a Ediane coloca, a gente precisa estabelecer padrões. Padrões, a gente não precisa de um, a gente pode ter muitos, pode ter vários. E um não é pior do que o outro, não pode ser pior do que o outro, né? A gente precisa dessa diversidade. É tão bonito a gente ser diverso, né? A gente ter essa proporção tão plural no mundo e carregar essa marca da diferença, da condição de mulher, não faz da gente menos. A gente não pode desistir, a gente precisa persistir. Fazendo esse movimento, né, de incomodar, que a gente vai fazer com que o mundo, com que a roda gire, né? Com que a gente tenha mudanças, transformações, para que um novo mundo se apresente no futuro para as mulheres que virão. Palavra maravilhosa. Peço agora à professora Celiane que deixe a sua mensagem. Bom, então, assim, é muito difícil, né? Por isso que eu gosto das palavras. Apesar de gostar tanto, eu sei que elas são imprecisas, né? Porque quando chega nesses momentos, a gente tem que dizer uma palavra que represente tudo. É difícil. E eu gosto disso, né? Dessa dificuldade. Mas eu não vou dizer uma palavra, porque eu acho que isso tem que ser preenchido por cada um que vai percorrer esse caminho, subir a montanha. É um trabalho solitário, né? Sim, mas como disse Cleilma, né? Nós não estamos sozinhos nesse processo, a gente sempre tem ajuda. Eu tive ajuda e tenho até hoje, né? Se não fosse ajuda recebida, certamente, né, com toda certeza, eu não estaria aqui com vocês conversando hoje sobre um tema tão importante, né, e que tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com a minha formação. Eu quero, na verdade, fazer isso, né, que me foi perguntado, a partir de uma vivência que eu tive muito pessoal. Gente, eu não gosto de falar muito das coisas pessoais. Todos os meus alunos sabem, né? Quem é professor sabe que todos os alunos sempre perguntam algo relacionado à vida do professor. E tem sido assim desde o momento que eu coloquei os pés, né? Não na universidade, porque eu comecei na educação básica, né? De lá até aqui. E são coisas assim muito diferentes, né? São carinhos, né? São curiosidades, né? Enfim, tem duas situações particulares, né? Uma foi na educação básica e o olhar é diferente porque foi de uma mulher, né? Que tinha uma filha de 1 ano de idade, estava dando aula para a turma dela, e eu vi aquela menina correndo, chorando pelos corredores, né? E a mãe não estava na sala de aula, né? E aquilo me chamou a atenção, porque à época o meu filho também era bebê, né? Eu muito preocupada, saí da sala, né? E vi que a menina estava chorando, e vi que a minha aluna estava fora da sala, né? Conversando, brigando com a menina, né? E aí eu disse, o que está ocorrendo? Né? Aí eu percebi, né, que nós somos muito diferentes, né? As mulheres são muito diferentes, mas a gente passa pelas mesmas coisas, né? Então ela disse assim, olha, é essa menina, né, que tá, a mãe falando em relação à filha, essa menina que não para de chorar, né, que não está me deixando fazer as coisas, né? Enfim, dando a entender que o que estava prejudicando o desenvolvimento dela, a filha dela, a vida dela era a filha, né? E ela estava descontando isso numa menina que tinha o quê? 1 ano e meio, 2, nem sei, não sabia nem falar. E isso me deixou muito, muito, muito incomodada. E naquele momento eu não voltei mais para a sala de aula. Eu só pedi para alguém, né, sair da sala e dizer, olha, vocês vão fazer a tarefa na página tal. E conversei com aquela pessoa, com aquela mãe. Eu disse, olha, a vida não é só isso. A vida é sua filha, a família que você está formando, né? Enfim, e um outro momento também que eu vivi, e essa não é uma situação necessariamente profissional, mas pessoal, tem a ver com o profissional, né? Meu filho também pequeno, né? Eu acho que foi por volta do ano de 2006, 2007, 2008, não lembro mais. Eu morava com a minha irmã, né? Que também tinha um filho pequeno, né? Enfim, eu estava
no mestrado, né, fazendo o mestrado. E foi uma época muito, muito, muito difícil, porque passei por uma frustração enorme, né? Terminei a graduação grávida, estava feliz da vida, né? Fui receber o canudo com uma barriga enorme, né? Pulei muito na festa, estava super feliz, mas depois eu pensei, poxa, meu filho vai nascer e eu não vou prosseguir com aquilo que eu havia planejado, né? Que era fazer, na sequência, o mestrado. Eu tive que obrigatoriamente fazer uma pausa, né? E fiz a pausa, né? E a minha professora orientadora foi muito importante nesse momento em me fazer ver que aquilo era necessário. Fiz o papel que a minha orientadora, né, fez em anos anteriores, né? Na situação daquela minha aluna. E aí, no mestrado, né, como são 2 anos, você tem obrigatoriamente que fazer disciplinas, né, e tem que publicar artigo, o filho pequeno, tendo que tomar conta de casa, etc, etc. E eu dormia muito pouco, né, então, todo mundo sabe que mestrado não é fácil, né, e quando você tem outras tarefas, outros afazeres que merecem sua atenção, né, você tem que, digamos assim, dar menos atenção a uma área da sua vida. No meu caso, foi o sono, foi o que eu escolhi, né? E eu dormia 4 horas por noite, às vezes até menos, né? Então, eu me lembro, né, que teve uma vez, tinha um primo, eu chamava de primo lindo, né, porque ele é de fato lindo. Ele estava lá em casa, né? Estava ele e o pai, uma pessoa que eu sempre admirei muito, mas que hoje já não está mais entre nós. E ele viu aquela rotina, né? E eu cheguei, eu estudava pela manhã, né, no mestrado, cheguei, fiz as atividades domésticas e o horário que eu tinha para estudar era madrugada, né? Então eu dormia muito cedo e acordava muito cedo. E nesse dia eu passei, eu acho que eu dormi, eu acho, mais ou menos umas 2 horas ou 3, né? E levantei, né? Continuei, fui estudar, etc, etc. Aí, enfim, preparei o café e fui tomar um banho. Quando eu saí do banho, ele olhou para mim, estava sentado, né, no sofá, e ele disse assim, ele me chamava de tia, na verdade é prima, né? Tia, você agora vai dormir, né? Aí eu olhei para a cara dele, ele me contou isso, né? Porque eu não lembrava. Eu olhei para a cara dele, sorri e disse, não, agora eu vou, né, sacudir a poeira e dar a volta por cima, tenho que apresentar o que eu fiz, né? Me vesti e fui para a universidade. Esse relato ele me contou muitos anos depois, né? Porque ele me contou depois, porque ele disse que foi esse momento, foi o despertar para ele, que ele disse assim, nossa, ela que é mulher, tem filho pequeno, faz coisas que eu nunca quis estar disposto para fazer, né? Por quê? Né? Então, o que o motivou a fazer? Inclusive, ele cursou letras, hoje em dia dá aula, né? Ele é professor de inglês, não aqui no Pará mesmo. E ele disse assim, olha, aquilo foi um despertar para mim, e você foi a referência, né? E eu fiquei muito feliz. Eu acho que a nossa profissão, ela é importante por vários motivos, né? Não só pelo fato de fazer pesquisa, né? De fazer descobertas importantes, contribuir para a ciência, mas é o fato de ser referência, é o fato de poder dialogar, mesmo que indiretamente, com essas pessoas. Aquilo que você faz no dia a dia, dentro da sala de aula ou pelos corredores da universidade, como a professora Ediene bem lembrou, né? Não ande de cabeça baixa, né? E isso é importante, por quê? Porque o teu aluno pode estar olhando, a tua aluna que está passando por uma situação difícil pode estar olhando você de cabeça baixa, você é a referência dela, né? Então, assim, nós temos que nos ajudar, porque a luta continua, né? E a luta continua para todo mundo, de maneira diferente, né? Mas ser mulher, a gente sabe que tem uma condição especial, né? Ser mulher e negra, acho que há mais agravantes ainda, né? Enfim, não vou adentrar essa seara, porque, como bem defendeu a professora Jenny, enfim, precisaria de pessoas, né, para falar sobre isso. Eu acho que a minha palavra final é essa, gente, não desista, né? Resumindo, é o que a Thaisa disse, é persistência. Obrigada, viu? Até o próximo encontro. Você ainda vai ficar aí, calma. Vamos ouvir
mais duas pesquisadoras. Eu quero passar agora a palavra para a Maria da Conceição, e ela vai falar um pouquinho para nós, vai deixar uma palavra, não para nós apenas, mas para todos que nos ouvem, todos e todas. Uma palavra, né? Então, eu queria dizer... Uma Você não está sozinha. uma mensagem para todas as mulheres, todas as pesquisadoras, acadêmicas, as profissionais, enfim, para todos que nos ouvem. Sim, é dizer que mulheres, nós não estamos sozinhas, né? Nós podemos e temos que contar umas com as outras. São vários os desafios, e quando nós escolhemos vencê-los, né, nós precisamos saber que nós podemos e temos que nos apoiar e contar umas com as outras. Retomando a questão da montanha, né, eu lembro que na subida houve quem chorasse comigo, quem me desse colo, quem aconselhasse, quem fizesse um lanchinho, quem fizesse uma corrida junto, naquele momento que nós nos sentimos mais fragilizadas, ter alguém para ouvir, ter alguém para compartilhar, né? Eu creio que uma das coisas mais importantes é saber que nós não estamos sozinhas, né? Que nós podemos nos ajudar. Inclusive, se nós estamos falando, né, dos desafios, eu mesma posso falar do desafio de hoje, né, que é estar aqui, né, frente às câmeras, ao vivo, né? Então, quer dizer, você recebe um convite, se propõe, diz, não, eu vou fazer, eu estarei lá, né? Porque outras mulheres, como a Ediene, a Cleilma, Thaisa, a professora Celiane, porque nós estamos aqui, unidas, umas com as outras, né? E isso faz realmente toda a diferença, né? Então, a minha mensagem final é essa, que nós mulheres tenhamos, né, esse apoio uma das outras e ter a certeza de que nós podemos contar umas com as outras. E se você, mulher, ainda não tem, né, essa consciência de que você pode contar com o apoio, de que você pode apoiar outras mulheres nesse meio que é tão difícil, né, é hora de a gente começar a pensar nisso. É isso. Há muita coisa a se pensar. E agora eu quero convidar a falar. Ela falou, acho que na apresentação foi a última, então agora eu acho que ela também deve ficar por último, mas ela que, além de minha professora, porque, embora não esteja sendo minha professora hoje, minha orientadora no mestrado, que me convidou, me apresentou o Gelopa, me envolveu no Gelopa. O Gelopa é um grupo maravilhoso, nosso grupo de pesquisa. Vem para o Gelopa. Você é convidada a estar conosco no Gelopa. E que me deu a mão, eu não posso deixar de dizer isso, que me amparou, que me apoiou, quando eu nem sabia que ia sobreviver ao Covid. Se você souber que só funcionava a minha mente, o restante do corpo, nada. Então, assim, alguém falou aí sobre os momentos das pausas, né? Você precisa dar uma pausa. Realmente, eu não conseguia nem... Então, você me inspira. Você me inspirou, me inspira sempre. Então, agora eu deixo a palavra com a professora Ediene, para que deixe uma mensagem para todas nós, né, a nossa coordenadora do Gelopa, que deixe uma mensagem para todas as mulheres e todas as pessoas que irão ouvir. Você é pessoa maravilhosa, viu? Você que está assistindo esse MesaCast agora, você é uma pessoa maravilhosa e capaz. Então, ouça bem esse MesaCast, que vai finalizar aqui hoje, mas que ainda vai reverberar tudo que foi falado e que ainda será falado, vai reverberar durante todo o ano e até o mês de março do próximo ano. Professora Ediene, a palavra está com você. E a palavra é gratidão. Acho que eu vou começar por aí. Eu quero dizer o quanto eu sou grata a todas vocês, a todas as que passaram por aqui e citaram o meu nome como exemplo de inspiração.
Eu vou citar uma só, poderia citar todas, mas a Suzana, em um dos episódios, a Suzana do Espírito Santo, em um dos episódios, ela disse assim: quero agradecer à professora Ediene por nos convidar a não esquecer de nós. Eu quero dizer que, na verdade, eu é que sou grata por vocês estarem sempre presentes, porque o GELOPA acaba sendo esse grupo de apoio, nessa terapia aqui conjunta. Então, eu sou grata a todas vocês que participam do GELOPA, a todas vocês que acompanham o GELOPA nas redes sociais, acompanham as nossas atividades. Então, acho que a primeira palavra é gratidão. Gratidão a todas as mulheres que nos antecederam, né, que lutaram, que andaram para que hoje nós corrêssemos, e hoje nós estamos correndo para que outras mulheres no futuro possam voar. A gratidão à minha família, né, essencialmente feminina, tem o maior número de mulheres, aos homens também maravilhosos, a quem eu agradeço, mas a maioria de mulheres, né? Então, agradeço muito a todas vocês em especial. E eu quero dizer, eu tenho refletido muito sobre essa roda de conversa, né? Por que todos os anos em março o GELOPA faz essa roda de conversa e cor de rosa choque? Né? Faz em março, para aproveitar que é o mês da mulher e é o mês que a gente faz essas reflexões. Mas por que a gente faz? Porque ainda é necessário parar para discutir os nossos problemas, as nossas angústias, os nossos desafios, para ouvir as outras mulheres, né? Para ajudar as outras mulheres a subir a montanha, para ser ajudada a subir a sua montanha. Ainda é preciso. E puxa, quando eu digo assim, ainda é preciso, é bacana reunir, né? Mas que a gente possa um dia reunir, não porque ainda é preciso falar sobre esses problemas, que a gente consiga chegar a um estágio em que não seja mais preciso estar gritando que a mulher precisa ser respeitada, que as mulheres são competentes, e ficar mostrando aí todos os problemas que nós enfrentamos. Então, tenho pensado muito nisso, nessa organização social que ainda centraliza a figura do homem. E eu tenho pensado muito nisso nos últimos eventos que eu tenho participado, quer na academia, quer na igreja, quer assistindo a filmes e séries. Eu percebo exatamente isso. Nossa, como a sociedade está organizada e continua sendo organizada, colocando o homem na sua centralidade. E tudo gira ao redor do homem. A mulher tem que se comportar assim por causa do homem. Tem que agir dessa forma por causa do homem. Fica triste por causa do homem. Vamos parar, vamos tirar esse centro. Né? A nossa vida tem que estar, né? Nós temos que estar no centro da nossa vida. A centralidade precisa sermos nós. Nós precisamos estar no centro da nossa vida. Então, nada pode ser nuclear ali. Nós não estamos na marginalidade, embora a sociedade assim o queira. Então, a gente tem que começar a quebrar, né? Quebrar aí essas margens para nós irmos para o centro. E, mulheres, não se diminuam para caber em nenhum lugar. Então, isso também é muito importante. E sigam sempre em frente, né, fazendo o que gostam, o que te realiza, né, coisas que te realizam, isso é muito importante. E ajude as outras mulheres, ajude as outras mulheres verdadeiramente. A gente sempre defendia o conceito de sororidade, e um dia desses, assistindo alguma coisa no YouTube, eu vi o conceito acho que é doridade, né? A gente se une na dor. Isso me marcou, achei, olha que coisa interessante, né? Acho que a gente está se unindo aqui nos mesmos problemas, nos mesmos desafios, e que a gente possa se unir também nas mesmas conquistas, nas mesmas alegrias.
nas mesmas realizações. E tenha sempre uma amiga por perto para tomar um café, ou para tomar um vinho, para tomar uma cerveja, ou para contemplar apenas a natureza, ou para conversar. É muito importante o papel de uma amiga. Na vida de uma mulher, é muito importante o papel de outra mulher, ajudando, construindo, né, nos levantando. E é isso, gente. O Gelopa é há 18 anos, feito por mulheres que pesquisam, que ensinam, que aprendem, que sorriem, né, que choram. E é isso. Estamos aqui na nossa centralidade. E eu agradeço a todas vocês. Muito obrigada, professora. Obrigada a todas vocês, professoras. Vocês são referência. Eu agradeço pelo privilégio de terem aceitado compor essa mesa. Não vou contar o segredo de quem fez a convocação da mesa, né? Mas obrigada por terem aceito esse desafio de ter que até ajustar o tempo, ajustar a nossa agenda para estarmos aqui, né? Então, obrigada. A palavra de gratidão, acho que vem, eu acho não, tenho certeza que calha muito bem nesse momento. Então, obrigada a vocês, obrigada a vocês que também nos ouvem. Enquanto mulheres, vocês que estão aqui nessa mesa, que também são mulheres referências, que sejamos todas referência umas para as outras. Persistindo, como disse a Thaisa, persista, não desista, eu gosto dessa ênfase também, mas não desista em quê? Não desista de viver, não desista de estudar, de pesquisar, de aprender e de crescer e de caminhar juntas. Vamos nos dar as mãos e ajudar umas às outras a subirmos a montanha. Muito obrigada. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a dizer, mas obrigada. E assim finalizamos a 4ª roda de conversa, que é o 4º episódio do MesaCast do Gelopa. É cor de rosa choque. Mulheres com mulheres maravilhosas. O Gelopa que está sempre crescendo, está sempre pesquisando e principalmente está aberto a você. Obrigada. Tchau, tchau.